Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. O ponto polêmico, né, do caso Marielle, né, que está sendo investigado pela polícia, está exatamente na predisposição de alguns órgãos, ou da maioria dos órgãos de imprensa de Campo Grande, principalmente os jornais, né, e a televisão, em buscar um culpado atropelando as próprias investigações da Polícia Civil ao caso. Falei ontem aqui porque de manhã eu assisti a coletiva do delegado, Dr. Nagata, do médico, né, o médico perito, legista e os peritos, que passaram algumas informações, né, informações que inclusive a gente já tinha acompanhado pela própria imprensa, mas que deixou pelo menos muito claro, né, que o exame necroscópico não concluiu, né, e os próprios peritos, né, não tiveram assim nenhuma conclusão definitiva acerca da morte da Marielle. O estado de decomposição do corpo não foi possível determinar se ela realmente estava grávida quando foi morta. Não deu para... A gravidez foi constatada no exame que a mãe da Marielle encontrou depois, né, depois do seu desaparecimento, que ela encontrou e entregou para a polícia e tal. Então, o que se tem, né, da gravidez dela, no exame feito em fevereiro, é exatamente isso, porque a análise, o exame da necrópsia, o exame de pós-mortem, lá do Instituto Médico e Odontológico Legal, do IMOL, a única conclusão que chegou, né, os médicos chegaram, vamos, Lorena, roda para mim aí, ó, a entrevista do médico legista. Aí depois, escuta bem o que o médico fala. Depois de tudo que foi feito, a perícia, não tem condições de saber a causa da morte? A causa da morte básica, especificamente, não tem como. Por quê? Não tem em função do que eu falei para vocês. Para você firmar uma causa morte, você tem que ter alguma alteração a nível fisiológico que tenha acarretado esse óbito. Ou uma morte violenta, um trauma, ou uma causa natural, uma doença, uma patologia, né? E para que você faça esse diagnóstico, como é a nossa rotina na perícia médico-legal, nós temos que detectar esse elemento e demonstrar.
Ah, foi um trauma, foi um acidente, foi uma vítima de projetil de arma de fogo, foi um acidente de trânsito, foi energia cinética de grande intensidade que causou trauma interno importante, uma lesão de órgão importante, uma hemorragia aguda importante, um quadro de asfixia, que você tem elementos secundários que você pode firmar ou excluir um caso de asfixia. Quer dizer, todos esses elementos, nas condições em que o cadáver se encontrava, não mais existem. Você não foi encontrado. E objeto de arma de fogo foi encontrado? Exatamente. Isso, tanto da perícia local, não há nenhuma evidência de algum instrumento que possa ter suspeita de ser um instrumento de morte, como também não há outros elementos secundários, né, tanto no local da perícia como no procedimento da perícia médico-legal, como eu falei para vocês. Sinal de perfuração e também assim que não e nem de fratura. Perfuração não podemos nos referir na questão do cadáver, que isso não tinha como, né? Mas o senhor falou que o senhor trabalhava com vocês foram por dois caminhos. Isso. Seria asfixia ou hemorragia. Essas marcas de sangue sim, mas esses sinais desse sangue na sandália, eles podem evidenciar mais para uma hemorragia do que uma outra causa? Não, esse sangue, no meu entendimento pessoal, que a perícia localizou um sangue no calçado, ele pode estar relacionado a um sangramento da vítima, né? Que pode estar relacionado a essa hipótese dessa linha de investigação do abortamento, como você de um ferimento. Que não tem como você excluir, porque não tem como definir, houve algum ferimento na parte externa dessa pessoa. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: há essa possibilidade de perda de sangue, né, nesses elementos secundários, digamos assim, e eu posso excluir a lesão de grande intensidade, fraturas, presença de projetil de arma de fogo no interior do corpo, as vestes estavam íntegras, não tinham nenhuma solução de continuidade, rasgos ou perfurações, né? Isso aí, geralmente são esses elementos que eu posso afirmar para vocês. Fora disso, é só especulação. Daí, doutor, descartaria qualquer possibilidade, de repente, de um exame de DNA para que tentasse chegar a esse pai? Qual o objetivo do DNA? No caso, para descobrir que ela... Para você fazer um exame de DNA, ele é comparativo. Você tem que ter um perfil de DNA suspeito e comparar com outras amostragens, né? Para você ter o DNA, você tem que ter material. Se você não tem material, não tem como. Não tem no que fazer DNA. Sim, não tem no que fazer o processamento de DNA. Tá? A entrevista é um resumo das explicações preliminares que ele apresentou lá para a imprensa. E fica muito claro na entrevista aí, né, que tudo é especulação, inclusive os dados dos peritos. Porque a única pista, né, que os peritos têm é uma pequena mancha de sangue no chinelo, no sapato da mulher, na unha, sei lá. Não tem nada de mais expressivo que possa mostrar, né, que ela foi vítima de como diz aqui, Marielle morreu após aborto mal sucedido. Está manchete aqui no jornal hoje, ó. A estudante Marielle Rodrigues estava grávida de aproximadamente 4 meses e, ao que tudo indica, morreu após complicações de um aborto mal sucedido, conforme conclusões de peritos policiais divulgadas ontem. Porém, os envolvidos no aborto ainda são uma incógnita. Eu assisti tudo, eu não estou ficando louco, pô. Não tem nada de conclusivo, né, mesmo no laudo dos peritos. O do médico você acabou de ouvir aí, ó, que a única coisa que é conclusivo é o cadáver, que é o cadáver da Marielle. Mas não tem como saber se ela foi vítima de aborto mal sucedido. A hipótese de que ela não sofreu nenhum tipo de violência porque as roupas não estavam rasgadas, tal, o que não significa nada. Significa nada, de repente podem ter trocado a roupa, né? Porque no cadáver não dá para você identificar se ela sofreu agressão, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de perfuração, em função do adiantado estado de decomposição do corpo, né? Então não dava para saber. Então tudo
passa... Ó, tudo começa na estaca zero. Esse é o primeiro fator. Então essa história de que foi um aborto mal sucedido, aí é preciso tomar cuidado quando vai fazer esse tipo de afirmação, né? Porque pode não ter sido o aborto. Mas tudo leva a crer, tudo leva a crer. Mas não tem nada que comprove isso. Assim como não tem nada que comprove até agora o envolvimento de pessoas da família ou de qualquer tipo de pessoa. Não existe, pelo menos nas investigações, daquilo que foi revelado pelas investigações, pelo delegado responsável, não existe nada. Por mais que a imprensa tenha forçado, né? Não vai indiciar. E o cunhado, está todo mundo, o objeto, né, da investigação da imprensa é o cunhado. O cunhado. É como se já houvesse uma coisa pré-determinada para culpar o cunhado, tem que culpar o cunhado e tal. Por mais que a imprensa se esforçasse em arrancar do delegado uma declaração de que o cunhado é suspeito, está envolvido, o delegado não confirmou isso. E está aqui, ó. Polícia investiga cunhado. Está aqui, ó. Um drama familiar vem à tona um mês após o desaparecimento de Marielle Barbosa Rodrigues, 19, encontrada morta dia 11 de junho em Sidrolândia. Ao jornal O Estado, uma amiga da jovem, cujo nome foi preservado, disse que Marielle vinha sofrendo ameaça para que mantivesse uma relação sexual secreta. Ontem de manhã, durante a entrevista coletiva na Cadepol, pressionado por jornalistas, o delegado Fabiano Nagata admitiu que o marido da irmã da jovem é investigado. Não foi isso que o delegado disse. Você tá aí, vamos ver a entrevista de novo, para você ver que não foi nada disso que o delegado disse. Vamos à entrevista, Lorena. O cunhado de Marielle se mantém como um principal alvo dessa investigação ou não? Não, até então não podemos falar isso, né? Ele é uma pessoa da família, ele foi uma testemunha, tá? Ele vai ser ouvido novamente. Nós não podemos falar assim em alvo, em autor, tá? E nós estamos trabalhando em cima disso e outros meios que nós temos lá, né, de investigação. O que a polícia está fazendo diante das informações que chegaram até para a polícia mesmo, de que o cunhado e Marielle eram pessoas muito amigas, até íntimas, teriam um relacionamento, de certa forma, suspeito, a questão do trabalho que eu apontei para o senhor, a questão no dia que ela desapareceu, eles estavam juntos no supermercado. Como é que a polícia está investigando essas informações? Não, sim, são todas informações boas, né? São bem-vindas. Isso aí nós já temos, tem certas informações aí que nós já temos há algum tempo. Tudo estão sendo juntadas, né? E vai direcionar um foco à investigação, né? Mas não podemos falar nada até então, né? Mas nós temos todas essas informações e estão sendo averiguadas, nós estamos checando. Mas o cunhado está fora de suspeita, então? Não, até então eu não posso falar em suspeita, tá? Ele está sendo investigado. A polícia requisitou as imagens do circuito interno do supermercado, que confirma, que mostram os dois? Sim, lá nós fomos atrás das imagens, mas não foi possível lá, segundo o supermercado, acho que não foi possível captar as imagens, não sei se estava quebrado, não estava funcionando as câmeras. Quebra de sigilo telefônico, também a avaliação do MSN dela, o que vocês conseguiram de argumentos para chegar então a alguns suspeitos nesse caso? Não, todas as informações que ela tinha, em computadores, nada chegou a alguma autoria, algum indício, sabe? Não foi constatado nada. Tá? Nós checamos tudo sobre ela. O patrão, ele sai da lista de suspeitos? Não, mas até então não podemos falar nada dele, né? Não temos. Que relação tinha o cunhado com a Marielle? Familiar, né? É difícil você falar alguma coisa se tem suspeita por causa dessa participação com ela, né, constante. Pode ser uma familiar, pode ser que não. Então, é por isso que eu falei, é uma investigação. Você tem que juntar outras informações, tudo vão ser juntado e dar um resultado. E o namorado está fora de suspeita? O namorado está fora desde o início. Então, o senhor tem outro forte suspeito que não seja o namorado? Não, porque nós estamos também, a investigação é ampla, nós também estamos buscando. Às vezes tem uma terceira pessoa que não apareceu. O senhor falou aí que foram excluídos aí o ex-patrão e também o namorado. Agora, em relação ao cunhado, o senhor não disse que ele saiu, ele não foi excluído como um possível suspeito.
Não, mas lógico, diante desses fatos até que vocês apresentaram para mim, que nós já tínhamos, né? Nós já tínhamos. É lógico que não podemos descartar, excluir ele. Nós temos que investigar esses fatos. Você tem que ver até onde vai essa relação, como você mencionou. Né? Qual que é essa relação dele? É familiar ou tem alguma coisa a mais? Nós temos que apurar isso aí. Doutor, diante do que os peritos falaram aqui, a polícia já trabalha então com a possibilidade de um aborto mal sucedido. E quem seria o pai dessa criança? Não, tudo indica. Agora, diante da perícia, das evidências, não tem o que se falar, né? Ela estava grávida, foi fazer um aborto, não deu certo, né? Agora o pai, essa é a função da Polícia Civil, é buscar essa autoria. E mais participantes que houverem. Ainda não sabe quem é? Não, ainda não sabe. A investigação já avança para o senhor requisitar, de repente, entrar com um pedido de prisão temporário ou não? Não, ainda não. Né? Mas esse tempo é relativo, pode ser rápido. Porque o nosso trabalho é o mais rápido possível nesse caso que nós estamos fazendo. Você já pediu a prisão preventiva de alguém ou não? Não, ainda não houve. Cunhado? Não, ainda não. Você disse que pode acontecer em breve. Sim, mas não pode ser do cunhado, pode ser uma terceira pessoa, como eu estou te falando, né? Nós estamos fazendo um levantamento, nós temos que fazer justiça, né? Se pode acontecer em breve, o senhor já tem um forte suspeito, então. Não, eu falei, pode acontecer em breve ou pode demorar. Mas tudo indica do caminhar, dos encontros das informações, né? Amanhã pode surgir outras informações. A gente pode dizer que o caso Marielle ele está muito próximo de ser totalmente esclarecido, doutor? Isso aí pelo tempo, né? O direcionamento é óbvio que vai chegar, vai funilando, né? Nós vamos ter que dar um resultado rápido. E quanto tempo você espera concluir esse caso? Não, é difícil falar o tempo, né? Por isso que eu falei, pode ser rápido, pode demorar. O que pode estar pegando, o que pode estar emperrando esse trabalho de investigação? Não, porque a investigação nós vamos buscar informações, nós buscamos. Pode ser que não conseguimos, pode ser que a informação não venha, ou às vezes amanhã pode sair uma informação importantíssima. É um quebra-cabeça. Essa investigação, ela se mantém, ela fica aqui em Campo Grande, ou vocês pretendem colher depoimentos em Hidrolândia, ou até mesmo no Mato Grosso? Como que são as diligências? Não, nada é descartado, tá? Se precisar, nós vamos onde for, tá? Até agora, o nome do cunhado sempre apareceu à tona aqui, doutor. Que investigações a polícia está fazendo nesse sentido? Está investigando os passos dele antes do seu desaparecimento, a empresa onde ele trabalhava, o que ele fazia, tudo isso está sendo investigado ou não? Não, com certeza, né? Tudo. Uma das informações que nós temos, como vocês mencionaram, tá? Nós temos que fazer um levantamento disso, né? Isso é importante, é importante. Mas até então ele é uma testemunha. Né? A Polícia Civil trabalha em cima de provas. Né? Quando tiver uma prova contundente, aí sim, nós podemos falar em autoria. Aí é outra conversa. Ainda não é o caso de pedir a prisão preventiva dele? Não, ainda não. Você vê que houve uma pressão muito grande dos repórteres para arrancar um compromisso do delegado, né, com relação ao cunhado. Né, o cunhado aí, o pessoal está de olho, né, olho grande no cunhado, quer que o cunhado seja suspeito, querendo saber se já vão decretar a prisão preventiva do cunhado. Eu quero fazer uma referência toda especial ao doutor Nagato. Eu acho que ele está realmente conduzindo as investigações com muita parcimônia, com muito cuidado e com muita responsabilidade, né? Sem se deixar levar pelas emoções, pelas pressões, né? Vamos pressionando aqui e tal. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho também que não se deve julgar ninguém antes de indiciá-lo, pelo menos, né? Antes de tê-lo como suspeita, já o julgar, não é o cunhado, porque o cunhado foi visto no dia do crime dentro de um mercado na Júlio de Castilho. Né? Só que ninguém filmou, né? Ninguém, não tem uma testemunha, duas testemunhas que tenha visto o cunhado lá dentro. O cunhado me parece que não confirma essa versão. O cunhado continua, né, que estava com a família no dia do acontecimento lá na casa, no apartamento dele, com a mãe da Marielle, com a irmã da Marielle, que é a mulher dele e tal. E essa insistiu. E o próprio delegado, né, dizendo, ele não afirmou que continua investigando, ele continua que pode vir a ouvir de novo, investigar de novo, se for o caso, com base inclusive nessa pressão que a imprensa vem exercendo. Eu acho que ele tem que ouvir mesmo, né, quantas vezes for necessário ouvir, até para esclarecer definitivamente que se o cunhado não tem nada com a história, é claro, ele também vai, né, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, e a gente espera que o delegado continue, né, com essa parcimônia que ele está tendo, com esse cuidado que ele está tendo,
para evitar que se cometa uma injustiça também contra um cidadão que de repente não tem nada a ver com a história e de repente é envolvido num processo que, né, está fora. E isso já não é a primeira, se acontecer, não é a primeira vez que aconteceu. Então é preciso que o doutor Nagata, né, não dê muita importância, né, para essa pressão da imprensa e procure utilizar os próprios recursos que a polícia tem, que são bem maiores que os recursos que a TV Morena tem de investigação, com certeza, para dar um resultado, para que a imprensa não, né, tiro a papel da imprensa, tudo bem, chega lá e fazer as suas investigações paralelas. Agora, o que não pode é atropelar a polícia, né? A polícia tá fazendo, e a gente nota que a polícia está fazendo tudo o que deve ser feito nos rigores dos procedimentos legais, né? Para chegar, e científicos, né? Para chegar a uma conclusão, né, definitiva, mas que não seja uma conclusão precipitada, que de repente quem realmente cometeu o crime fica numa boa, e quem não tem nada a ver com isso, de repente termina pagando por um crime que não cometeu, né? Então, as duas coisas que eu queria esclarecer mostrando as entrevistas, de novo as entrevistas. Primeiro, que o cadáver, segundo o laudo do Instituto de Medicina Legal, a única coisa que foi possível identificar é que o cadáver é mesmo da Marielle, nada mais. Se ela foi espancada, se ela foi agredida, se ela levou um tiro, isso ninguém sabe, porque o estado em que estava o cadáver não permitiu que se chegasse a qualquer outra conclusão. A única, estava grávida porque tinha um exame médico, né? Antes do desaparecimento dela, foi encontrado isso, antes dela aparecer morta, quando ela desapareceu de casa, a mãe encontrou um exame médico feito em fevereiro, onde comprovava que ela estava grávida. Mas só isso também que se tem. O próprio trabalho feito pelos peritos tal, não conclui nada, tem só hipóteses, né? A hipótese tal, o sangue do jeito que está ali provocado, pode ter sido provocado por uma hemorragia tal, mas não tem assim uma coisa não, aquilo é definitivo, aconteceu tal. Então só se vai saber ao certo o que aconteceu no momento em que a polícia botar a mão em quem cometeu o crime. Aí ela vai saber. Mas por enquanto é tudo especulação, tudo fase embrionária de investigação. Quer dizer, isso pelo que foi mostrado. De repente a polícia também já avançou, mas já sabe muito mais coisa do que a gente pode imaginar, e a gente espera que realmente ela saiba, e que, né, o que souber daqui a pouco já mostra para a população, porque há uma ansiedade muito grande e as coisas podem se desenrolar de uma maneira equivocada, prejudicando quem, beneficiando o bandido, né, e podendo prejudicar a quem não tem nada a ver com a história. Essa história do cunhado, por exemplo, eu só vou acreditar que o cunhado está envolvido na hora que realmente, comprovadamente, ele estava aqui e tal, ele foi. Aí eu vou acreditar. Antes eu não vou ficar levantando aí, não, foi fulano. Até porque a gente que trabalha na imprensa, que tem órgão de comunicação, né, e que fala para muita gente, pode terminar formando opinião deturpada acerca de fatos, né? E essas opiniões deturpadas podem prejudicar definitivamente a vida de uma pessoa, acabar com uma família e tal, e eu não vou assumir essa responsabilidade. Vou fazer um pequeno intervalo e daqui 3 minutos, daqui 3 minutinhos eu volto para falar sobre a reunião dos governadores realizada ontem em Campo Grande. Daqui 3 minutos. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso,
Fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. A Capital 95 está há 29 anos no ar, com uma equipe de profissionais empenhados 100% do dia a você, ouvinte, tocando alegria e vendendo seu produto de maneira séria e objetiva. Jornalismo de credibilidade, site moderno e interativo, alta tecnologia em equipamentos, estúdio de apoio ao vivo na Feira Central, shows e muitas promoções. Tudo isso fazem da Capital 95 uma rádio completa, única e exclusiva para você. Essa semana que vem pode definir, né, as nomeações, essas nomeações de cargos públicos federais em todo o Brasil, incluindo naturalmente o estado de Mato Grosso do Sul, que tem uma lista, né, de nomes indicados pela direção do Partido dos Trabalhadores e aliados, com vários nomes deixando o PMDB de fora. O PMDB está fora porque o PMDB não apoiou a Dilma Rousseff no estado de Mato Grosso do Sul, então o PMDB não deverá ou não deveria ser contemplado. Eu entendo, né? Eu não sou eu que vou defender PMDB, eu sou PMDBista, não sou eu que vou defender PMDB, interesse do partido e tal. Agora, eu entendo que tem duas razões que devem ser colocadas neste pleito do PT de Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar, que a Dilma não foi apoiada pelo PMDB de Mato Grosso do Sul, mas teve uma significativa ala do PMDB que apoiou abertamente a candidatura da Dilma Rousseff. O prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trade, apoiou. O deputado Geraldo Rezende, de Dourados, deputado federal, apoiou. Então não foi unanimidade, até porque o governador André Putinelli, que apoiou o Serra, liberou o partido para apoiar a Dilma, apoiar quem, né, para presidente da República. Ele não fechou, o partido não fechou questão. O governador apoiou, tal, mas não fechou questão. Esse é o primeiro aspecto. Então, não foi apenas a votação da Dilma no Estado, não foi apenas fruto do trabalho do PT, do PDT, do PP, não. Teve parte do PMDB, liderada pelo prefeito Nelsinho Trade, o próprio senador Walter Pereira, que era do PMDB à época, apoiou, subiu inclusive no palanque, fez um discurso apoiando a Dilma. Então, tem todo esse... Então, essa é a primeira consideração que eu tinha que fazer. A segunda é o fato do PMDB ter no Congresso Nacional 3 deputados federais
e um senador. Tem a base aliada do governo, né, diz que tem disponibilidade a apoiar a Dilma lá no Congresso Nacional. Tem hoje 2 senadores que vai para lá no lugar da Marisa. Vai o Antônio Russo Neto, que é do PR, é um partido da base aliada do governo e ligado ao governador André Putinelli. E além dos 3 deputados federais do PMDB, tem o Giroto, que é do PR e que é da base aliada da Dilma e ligado ao governador André Putinelli. Então, acho que essas listas, né, ao serem confeccionadas, devem levar isto em consideração. Porque, estou vendo aqui que a Ideli Salvati que é a nova anotadora de recado lá da política do governo, porque quem faz a política de governo é a própria presidenta da República. Antes do encontro, isso foi encontro com o PMDB, Ideli disse que o governo não teria como atender todos os pedidos, não tem como trocar tudo, todos os cargos, pois este é um governo de continuidade e não de rompimento. Os ajustes estão sendo debatidos e serão feitos aos poucos, disse ela. O assunto, afirmou Ideli, está sendo discutido com os ministros das áreas respectivas. A ministra disse que existe um volume de expectativa pelos cargos maior do que o número de postos disponíveis. Nós não iremos atender a toda a expectativa. Isso vale para o PMDB, mas vale também para o PT. Os ajustes serão os absolutamente necessários. Não tem cabimento achar que haverá trocas significativas. Serão meramente ajustes. Ela explicou que há pedidos de cargos em diretorias de bancos, no sistema elétrico e na Petrobras. Quer dizer, esses aí estão ameaçados. Está ameaçado. Inclusive os pleitos, né, que visavam atender o ex-deputado Dagoberto Nogueira, queria uma diretoria da Eletrosul, tal. Eu acho que não vai vingar, até porque o PMDB está batendo pesado. E não é o PMDB de Mato Grosso do Sul, não, que é o que numericamente menos tem representatividade. Mas o PMDB de São Paulo, que também não apoiou a Dilma. Não apoiou. O PMDB de São Paulo não apoiou. O PMDB do Rio Grande do Sul, que também não apoiou a Dilma. PMDB de Santa Catarina também não apoiou. Tem, PMDB por várias partes do Brasil que não apoiou a Dilma, mas que está na base aliada da presidenta da República. Quer dizer, não deve ser o critério de nomeação, não deve ser esse de quem apoiou, quem deixou de apoiar, mas aqueles que podem apoiar e que estão apoiando hoje. Isso conta. Então, eu acho que é precipitada, inclusive a expectativa. Não, vamos arrumar um cargo para o Dagoberto, um cargo para o Zeca do PT, um cargo não sei para quê. O que eu estou sentindo aqui nessas declarações da Ideli é de que o que está, fica. Eu entendi, o que está, fica. O que está não muda. Então, nomeados pelo PMDB no estado de Mato Grosso do Sul podem ficar, né? A questão da FUNASA. Também não tem muitos cargos, não. O PMDB tem pouco cargo aqui no Mato Grosso do Sul, né? Já foi fizeram uma faxina aqui já no segundo governo do Lula e terminaram limpando, tirando o PMDB fora da parada aqui. Então, mas pelo menos os que tem aí, eu acho que ficam, e aqueles que estão esperando nomeações em nível nacional, tal, eu estou vendo com alguma dificuldade. Bem, vamos falar aqui da reunião ocorrida ontem em Campo Grande. Nós já fizemos uma abordagem aqui no programa anterior, mas não custa, pela importância do programa, pelo resultado que foi, né?
A gente vai mostrar, depois desse programa, 1h da tarde, depois que acabar o programa, vamos mostrar a íntegra, né, os discursos proferidos pelos governadores, pela representante do governador de Tocantins, que não esteve presente na reunião, discursos que antecederam a coletiva dada à imprensa. São um programa de 30 minutos, feito especialmente, né, para registrar esse momento histórico da unidade dos governos do Centro-Oeste e do Tocantins, que é a região norte, para dar início, né, a posicionamento dos governadores com relação à reforma tributária. Os governadores estão se unindo, agora se juntou o Centro-Oeste com o Tocantins. O objetivo é motivar governadores do norte do estado, que passam pelo mesmo dramático problema da região Centro-Oeste, e do Nordeste, para criar uma força de resistência ao Sudeste e ao Sul do país, né, que são os principais beneficiários do atual projeto de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. E, muito a propósito, os governadores, né, do Centro-Oeste divulgaram a Carta de Campo Grande, com 10 pontos, né, que serão objetos, né, a diretiva do movimento do fórum que se abre em Mato Grosso do Sul. Começa aqui, por iniciativa do governador André Putinelli, né, que chamou o pessoal, ou vamos nos salvar abraçados, ou vamos morrer abraçados, né, porque a situação é brava. Dentre os pontos, né, dos 10 pontos da carta, há um que eu gostaria de destacar, que é o 4, quanto à dívida dos estados com o governo federal. Porque na pré-eleição, os governadores não tocaram nesse assunto, né, da questão da dívida. Mas na carta, no item 4, fala da dívida, né, como é que tratamento eles vão querer para a dívida externa. Primeiro, reduzir o comprometimento da receita líquida destinada para o pagamento das dívidas intralimite com a União para 9% da receita líquida real. Segundo, reduzir os juros anuais da dívida para 2%, substituir o indexador DI/GPDI para o IPCA e rever a metodologia de cálculo para melhorar a capacidade de pagamento prevista na portaria 89.1997. Hoje, Mato Grosso do Sul, que está reivindicando uma alíquota de 9%, Mato Grosso do Sul paga para o serviço da dívida 15% de sua receita líquida real. Quer dizer, ele quer baixar de 15% para 9%. Sobraria, né, teria um espaço de 6%, né, dessa receita aí para o Estado fazer investimentos. Eu acho isso aí razoável. Eu acho que o governo não pode radicalizar, não tem os contratos, tem que cumprir e tal. Eu acho que se o governo radicalizar em cima disso aí, os estados radicalizando em cima disso aí, vai acontecer que o governo vai ter que abrir mão, né, se não 9%, pelo menos, vai ter que reduzir a alíquota em cima de uma proposta válida para todos os estados que fizeram o mesmo tipo de acordo que o Mato Grosso do Sul fez. Dizem que a situação do Mato Grosso ainda é pior do que a situação de Mato Grosso do Sul. Inacreditável, né? Porque Mato Grosso do Sul foi o estado que mais se beneficiou, aliás, o Mato Grosso foi o estado que mais se beneficiou com a divisão do estado em termos de recursos financeiros para subsistência, né? Cresceu em cima dos recursos federais e ainda teve que usar toda a sua capacidade de endividamento numa coisa que vai até, me parece que essa dívida vai até 2027, 2030. É uma coisa absurda, né? Os estados até lá vão ter que, de tudo aquilo que arrecada
da receita líquida real, vai ter que... É vinculado. O Estado paga. O mês que o Estado não paga, eles cobram essa multa, né? Esse juro, tem juro, cobram uma multa e ainda não repassa o fundo de participação dos estados, que é um direito que o Estado tem. Mas quem negociou isso, negociou muito bem, né? E terminou dando nessa palhaçada que está aí. Uma preocupação imediata dos governadores e é relativa à decisão do Supremo Tribunal Federal de acabar com a guerra fiscal, né? Transferir a responsabilidade da guerra fiscal para o CONFAS, que é o Conselho Fazendário. Então, qual é a proposta dos governadores? Primeiro, reduzir o quórum do CONFAS para reduzir para 3/5, são 27, 3/5 de 27, faz a conta aí, reduzir, quer dizer, então não precisa, não vai ter o veto, quer dizer, você faz uma proposta no CONFAS, se todo mundo, se 100% dos secretários de Fazenda concordar, aí é aprovado. Se um só decidir que não veta, aí a proposta não vale nada. Quer dizer, então fica um conselho que não vai resolver nada nunca, né? Porque tem sempre um que não está a favor. É a coisa mais difícil você encontrar unanimidade. Então a proposta dos governadores é reduzir esse quórum para que uma parte, uma maioria absoluta, né, de 3/5 decidindo, aí está definido, os outros têm que acompanhar. Quer dizer, seria uma decisão democrática, né, e não uma decisão matemática ou uma decisão tipo Conselho de Segurança da ONU, né? Conselho de Segurança da ONU é que se um veta, um tem capacidade de veto, aí os outros decidem, mas um vetou, aí já não funciona. Então essa é a preocupação. A segunda é ingresso imediato com ação no Supremo Tribunal Federal nos moldes da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, número 198 do Distrito Federal, visando quebrar a unanimidade do CONFAS. Já foi, Sérgio Cruz, você já falou, meu irmão. Quebrar a unanimidade do CONFAS para estabelecer um quórum de aprovação. Apoio da União na aprovação da proposta da lei complementar que objetive alterar a lei complementar número 2475, flexibilizar o quórum de aprovação dos benefícios fiscais. Essa aqui é já a questão dos benefícios fiscais também. Tudo isso vai depender do quórum lá do CONFAS, né? Mas tem uma outra coisa aqui que eu tinha visto. Na reforma tributária, o que é que os governadores querem que seja incluído no projeto de reforma tributária? Solicitar da União a definição do montante disponível para ressarcimento integral das perdas dos estados com a redução de alíquotas interestaduais. O valor do ressarcimento disponibilizado pela União determinará a definição das novas alíquotas, como também o período de transição, de modo a garantir a estabilidade das finanças e da economia dos estados. Criação pela União do Fundo de Ressarcimento Integral das perdas efetivas dos estados decorrentes da redução de alíquotas interestaduais da reforma tributária corrigidas pelo crescimento nominal do PIB com montante, fonte de recursos e forma de transferência constitucionalmente assegurados. Garantir o apoio da União para a criação de fundos federais e estaduais de desenvolvimento regional. Assegurar aos estados linhas de crédito do BNDES em condições especiais para a manutenção dos níveis de investimento por eles realizados nos últimos anos. Elaboração e implementação
do Plano de Desenvolvimento Regional para o Centro-Oeste, financiado com recursos do governo federal, que equilibre as vantagens competitivas com a dos estados da regiões Sul e Sudeste, inclusive com a utilização de incentivos fiscais federais e manutenção dos fundos estaduais relacionados ao ICMS e previstos na legislação tributária estadual. Então, esse aí foi, em linhas gerais, o que está debatido, foi debatido, foi discutido e decidido pelo Fórum dos Governadores, que se reúne pela primeira vez, ou pela segunda vez, aliás, pela primeira vez em Campo Grande, e pela segunda vez depois que foi estabelecido. Então, o que se tem que ressaltar aí é a importância dos governadores estarem se mobilizando, e essa reforma tributária vai depender basicamente da posição tomada pelos governadores. Porque se o governador daqui se opõe, o governador do Centro-Oeste se opõe, o governador do Nordeste se opõe, do Norte se opõe, fica difícil para o governo. O governo tem que ter unanimidade, tem que ter votos, né, de todos os estados para garantir a reforma tributária. Agora, a reforma tributária não pode ser feita, né, só para atender o Sudeste e Sul e para atender os interesses, né, de concentração de arrecadação por parte do governo federal. Tem que atender a todos os estados indistintamente e privilegiar os estados que têm menos capacidade de desenvolvimento sustentado, desenvolvimento próprio, né? Tem que recorrer, tem que ter a distribuição, né, dos recursos e tal. Valeu. O prefeito Nelsinho Tradi deu entrevista hoje de manhã no programa Tribuna Livre, nosso programa lá da FM Capital e aqui da viamorena.com, explicando, né, esse mal-estar, que ele acha que não foi crise nenhuma, foi apenas uma chacoalhada que ele deu na equipe e tal. Já está de boa com o PSDB, né? Inclusive o presidente do diretório municipal do PSDB já publica uma nota hoje dizendo que não tem problema nenhum, reafirmando a disposição do partido lançar candidato à prefeitura de Campo Grande, mas reafirmando o compromisso que tem com o prefeito Nelsinho Tradi de dar apoio ao governo dele, pelo menos até a convenção do partido, né? Não ter nenhum rompimento e de apoio na Câmara Municipal e tal. Me parece que quem vai realmente, se não vai dar certo nenhum acordo, é com o PPS. Me parece que está muito difícil, né? Com o PPS, o Ataidinho, né, que é o presidente do partido, vereador, único vereador na Câmara, porque já expulsaram o Mário César, né, foi expulso do partido por infidelidade partidária. Parece que com o PPS não tem jeito, vai ser difícil. Agora com o DEM, né, uma boa. Aliás, o DEM não estava criticando o governo. O DEM tem um vereador, o Saraiva, que se dá muito bem com o prefeito, tem um deputado federal que é primo do prefeito. Então, o DEM realmente está muito à vontade para ficar, permanecer e tal. Também não sei se o DEM tem lá muita gente no governo, na prefeitura, mas, né, se tem, esse aí está tranquilo. Então, acho que a única dissidência possível será exatamente a do PPS. Acho que essa que vai ser a única dissidência, porque o Ataíde está intransigente, ele acha que dá para peitar, né, o prefeito, que inclusive uma união com o PSDB, onde o partido pode lançar o candidato a vice, né, e vice-versa. Prefeito Nelsinho Tradi sancionou a lei que cria sorteio para imóveis da EMA. E é interessante essa lei, era aquilo que faz tempo que as pessoas estavam esperando que acontecesse, e for do tipo que eu defendi. Você sorteio para ir lá, sorteio de Araque para sortear a casa, você vai ficar com aquela casa, sortear aqueles que já foram contemplados. Isso aí a EMA faz, todas as empresas de habitação fazem.
Agora, como essa aqui do projeto do Carlão, do vereador Carlão, aí é complicado, aí vai dar certo. Vamos ver. Já está valendo a regra que determina a realização de sorteio para distribuição de imóveis financiados por programas habitacionais públicos em Campo Grande. A mudança na lei que institui a Política Municipal de Habitação de Interesse Social foi aprovada pela Câmara de Vereadores no dia 24 de maio e recebeu sanção hoje do prefeito Nelsinho Trade. A proposta do vereador Carlão, do PSB, é oriunda do movimento comunitário, foi feita após o surgimento de denúncias de favorecimento na distribuição de imóveis construídos pela EMA. O projeto de lei foi votado em regime de urgência, recebeu 4 emendas coletivas de parlamentares. Ficou estabelecido no texto, o que a lei determina. O que a nova lei determina? Preste atenção. Sorteio em local público previamente marcado, para o qual serão convocados os pretendentes inscritos na EMA por meio do Diário Oficial. A convocação, conforme a lei, será feita pelo prazo mínimo de 3 dias e máximo de 5 dias. O sorteio será feito por uma comissão integrada por representantes da EMA, da Câmara de Vereadores, da instituição financiadora do projeto, do SECOV, que é o Sindicato da Habitação, e no movimento comunitário. Representantes da OAB, do Ministério Público Estadual, também devem ser chamados para acompanhar os sorteios conforme determina a nova lei. Ainda segundo o que foi sancionado, para cada projeto que terá sorteio, será convocado o número de pessoas equivalente ao de imóveis e ainda mais 2 vezes essa quantidade para que fiquem como suplentes. Você entendeu como é que é? Vão ser convocados todos aqueles que foram inscritos para aquele imóvel, certo? Que tiveram seus cadastros aprovados pela Caixa Econômica Federal, mais 2 vezes, se tem, por exemplo, 100 casas, foi aquilo que eu defendi aqui, tem 100 casas? Tem. Então vamos pegar 300 cadastros já homologados, já aprovados pela Receita, pela Caixa Econômica Federal, e vamos, esses 300 nomes, vamos fazer um sorteio entre os 300. Acabou a briga, né? Acabou a briga, porque o pessoal reclamava muito que não tinha sorteio, o Estado vai resistir, não vai fazer sorteio. O pessoal reclamava muito da ingerência política, né? Nos cadastros, no envio dos cadastros, na escolha dos cadastros e tal. Então, os critérios eram os critérios e o processo de escolha eram todos orientados são ainda, né? Pela própria empresa. Então ficava ali, e ali então entraria o favorecimento político pessoal. Aí, a farra da casa própria. Seu vereador, seu deputado, seu secretário e tal, seu cabo eleitoral, todo mundo terminava sendo, teoricamente, em tese, beneficiado, porque tanto o Marum como o Paulo Matos negam que haja qualquer favorecimento. Eles não explicam direito como é que é feita a coisa, né? É porque tem, alguma coisa que não deve. Então, eu acho que este critério, me parece que é o primeiro do Brasil, hein? Eu não tenho certeza, não vou levantar, mas acho que é o primeiro do Brasil, deve ser copiado por todos os municípios e por todos os estados, para dar muito mais transparência, a esse processo de alocação de moradias populares, moradias que são financiadas pelo governo, tal. Então eu acho que o processo tem que ser
transparente e democrático. Acho que a forma de você não criar nenhum privilégio, né, não dar a nenhum diretor de companhia, né, cancha aí para ele ser deputado, para ser vereador, tal. Acaba com isso. Aí vai perder, os caras não vão querer ser mais secretário de habitação, né? Aí vão, então coloca um técnico aí. É igual a história do Detran, lembra do Detran? O Detran, todo mundo que entrava no Detran saía deputado. O Frank Masrua saiu deputado estadual, né? O Dagobert saiu deputado estadual, terminou virando deputado federal, quase que vira senador, por quê? Por uma passagem lá pelo Detran. O Detran era o maior comitê eleitoral de Mato Grosso do Sul. No segundo governo do Zeca, ele resolveu colocar um técnico. Colocou um técnico lá. E o técnico resolveu acabar com aquele comitê eleitoral que tinha lá dentro. E hoje tem um técnico lá. Não é um técnico em trânsito, mas é um homem, né, desvinculado aí das lides, da militância partidária e tal. É um cartorário, mas é um homem que tem, né, tem dirigido o Detran com muita competência e tirando, né, do Detran todo aquele seu conteúdo, né, político partidário que durante todo o tempo servia, né, para atender interesses de futuros candidatos, tá? Então não existe mais isso. Eu espero que esse modelo de sorteio adotado agora pela lei municipal e passe também para os estados, né, para o estado, para outras cidades. Acho que Mato Grosso do Sul, a única cidade que tem Coab é Campo Grande. Me parece que Corumbá também tem, né? Então, que passe para lá, para o pessoal ficar sabendo, que se divulgue muito isso, né, para que a população toda fique sabendo, que Campo Grande tem uma lei que democratiza a distribuição de casas, de moradias financiadas pela Caixa Econômica Social, moradias de interesse social. Moradias de interesse social, os conjuntos habitacionais, né, feito para a pessoa de baixa renda, que tem muita proteção, né, muito deputado metendo o bedelho, muito vereador, né, muitos carecas e cabeludos se metendo no trem aí. Então eu acho que esta lei no município deve ser esparramada pelo Brasil inteiro, para que a partir de agora se saiba, né, como é realmente que funciona o sistema de, né, distribuição de casas populares financiadas pela Caixa Econômica Federal neste país. Falei, está falado, tempo esgotado. Vamos encerrando por aqui mais um programinha Sérgio Cruz. Muito obrigado a você por sua audiência. Um abraço muito forte para todo mundo, ligado na viamorena.com. Um abraço muito forte para Campo Grande, para o meu querido estado do Pantanal, e tchau, Pica-Pau. Tchau, Pica-Pau. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.
A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Capital 95.